Olá, nós estamos iniciando mais um programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E o programa de hoje você não pode perder, porque traz muitas novidades. Mas antes disso, é claro, nós vamos convidar o nosso querido André Luiz Ruiz, dando a André Luiz boas-vindas, André. Olá, Solange, olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É uma oportunidade muito grande de abordarmos as questões do Livro dos Espíritos de uma forma bastante moderna, vamos dizer, utilizando-nos de todas as informações que a tecnologia atual tem fornecido para o conhecimento dessas realidades. Você tem acompanhado nos nossos outros programas que nós temos mostrado imagens de telescópios. Todas estas imagens estão sendo obtidas graças a essas tecnologias. E elas estão melhorando muito a nossa capacidade de entender as realidades do mundo espiritual. Então, por isso, Solange, é que é tão interessante podermos falar sobre o tema deste programa. Isso, e vamos relembrar um pouquinho o último programa, o penúltimo programa, quando nós falamos a respeito dos elementos gerais do universo. Nós vimos que são 3 elementos gerais: o espírito, a matéria e Deus, que é o criador de todas essas belezas. E além disso, os espíritos superiores disseram para a gente que existe também um fluido, chamado fluido universal. Então, tudo isso faz parte desses elementos gerais do universo, não é mesmo, André? Isso, e a partir de agora nós vamos terminar aquele item que faltava nas propriedades da matéria. Como você pode ver no nosso primeiro slide, você vai ver aí, olha, espírito e matéria foi o tema que nós estávamos por terminar, a partir da pergunta 28. E também daremos sequência com as propriedades da matéria. Este é o nosso slide de apresentação desta temática espírito e matéria. Você vê a matéria na Terra e vê o mundo espiritual através do arco-íris, mostrando-nos essa dualidade, não é? Então agora nós vamos para o primeiro slide, que é a pergunta 28. Uma vez que o espírito é, em si, alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão dar aos 2 elementos gerais as designações de matéria inerte e matéria inteligente? Bem, Kardec, mais uma vez, está preocupado com a exatidão. Ele está querendo tirar as dúvidas, tirar aqueles questionamentos muitas vezes complicados para o entendimento das pessoas que não estavam acostumadas a uma maior profundidade em temas assim. Por isso que ele se preocupa com essa terminologia. Ele quer saber se não seria melhor chamarmos a matéria de matéria inerte e o espírito de matéria inteligente? E aí, será que os espíritos disseram, não, você tem razão, Kardec, vamos fazer um adendo aqui às nossas observações para atender a sua sugestão? Será que foi isso que os espíritos disseram, Solange? Vamos dar uma olhadinha? Vamos ver qual foi a resposta? A resposta dos espíritos superiores à pergunta 28 é a seguinte: as palavras pouco nos importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. As vossas controvérsias surgem, quase sempre, de não vos entenderdes acerca dos termos que empregais, porque vossa linguagem é incompleta para as coisas que os vossos sentidos não percebem. Interessante, não é? Os espíritos não estão muito preocupados se chamamos de A, B ou de B e A. Estão dizendo, ó, vocês se entendam da maneira como vocês acharem melhor. Dão a Kardec essa liberdade para que Kardec especifique a forma de explicar as coisas para as pessoas que depois serão os seus leitores. Mas eles dizem que é difícil para a linguagem humana conseguir discernir coisas que ela não conhece e dar definições de forma exata. Sempre que tem uma coisa muito diferente, que nunca foi vista, o que as pessoas fazem? Elas tentam assemelhar a alguma coisa conhecida. Então fazem comparações, fazem definições por aproximação. Então os espíritos estão dizendo, por causa dessa dificuldade, é que o vosso vocabulário é pouco rico para definir coisas que
vocês não conseguem ver, vocês não conseguem tocar, não conseguem medir. E é verdade, os espíritos têm razão. Agora, logo depois de os espíritos terem respondido isto, Kardec faz um comentário. E esse comentário nós vamos apresentar a você agora. Vamos acompanhá-lo? Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente que independe da matéria. A origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Se decorrem ou não de uma só fonte, se há pontos de contato entre ambas, se a inteligência tem existência própria ou se é uma propriedade, um efeito, se é mesmo, conforme a opinião de alguns, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas, matéria e inteligência, se nos mostram como sendo distintas. Daí as considerarmos formando dois princípios constitutivos do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras e que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. Esse é o corolário da conclusão que Kardec nos apresenta. Esta parte dos comentários demonstra ao leitor que Kardec também estava buscando entender e, para fazer isto, estava procurando um discernimento maior a respeito dessas realidades. E quando nós observamos que ele é lúcido o suficiente para discernir diferenças entre matéria e inteligência, matéria que é aquela que nós conhecemos no mundo físico, e inteligência, que é aquela que chamamos de espírito, nós compreendemos por que ele estava preocupado em falar, como nós vimos no slide anterior, de chamar a matéria inerte, a matéria que não tem vida própria ou não tem capacidade própria, e a outra matéria, a matéria inteligente, a matéria que é governada pela inteligência. Por isso que Kardec faz esse comentário que nós acabamos de ouvir a leitura da Solange. Agora, logo a seguir, ele continua buscando esse aprofundamento, não é? E ele faz a pergunta número 29. Vamos lá. Ele pergunta o seguinte: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Bem, nós já vemos aqui um novo campo de pesquisa dentro do Livro dos Espíritos. A pergunta 28 terminou aquele ciclo de indagações a respeito do espírito e matéria. A partir da 29, nós começamos uma outra etapa dentro deste caminho de conhecimento gradativo. Kardec agora vai falar da matéria e vai falar dos atributos da matéria. Ele vai perguntar aos espíritos a respeito. E o primeiro dos atributos, inclusive que nós já vimos em perguntas anteriores, quando citamos as propriedades da matéria de forma genérica, o primeiro que ele vai questionar é a ponderabilidade, que é a pergunta 29, que a Solange acabou de ler. A ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ela precisa ser desta forma? E então, você deve estar me perguntando, Solange, deve ser uma pergunta para muitas pessoas, não é? É isso mesmo. O que é esse negócio de ponderabilidade? Nossa, que nome estranho. Não. Que nome esquisito. Ponderabilidade. De ser ponderável. O que é isso? Que raio será que é esse negócio? Não é? E aí, vamos ver o que significa, para que também possamos meditar de uma forma mais exata. Ponderabilidade? Ponderabilidade é a qualidade de ponderável, isto é, do que se pode pesar, do que tem peso. Então, a ponderabilidade tem a ver com uma existência física que possa ser medida, possa ser pesada. Então, a matéria que nós conhecemos tem como atributo o fato de ela ser passível de medir-se o seu peso, a sua estrutura possibilita que o homem possa mensurar isto. Então, se nós temos este primeiro atributo, Kardec perguntou se a ponderabilidade é o atributo essencial da matéria. E vamos ver o que os espíritos responderam. A Solange
vai colocar na tela, o Rogério também, para você ler em casa, e ela vai interpretar a resposta dos espíritos para nós. Da matéria, como a entendeis, sim. Não, porém, da matéria considerada como fluido universal. A matéria etérea e sutil que constitui esse fluido vos é imponderável. Nem por isso, entretanto, deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. O que você entendeu por essa resposta, Solange? Então, a gente sabe que essa matéria que nós conhecemos, nós conseguimos pesar, medir, mas os espíritos estão dizendo que existe o fluido universal e que também é uma matéria sutil, mas o homem não consegue pesar esta matéria. Então, é esse fluido universal que é imponderável, mas que ele existe, que ele está em tudo e que ele faz parte, inclusive, da matéria que nós conhecemos, dessa matéria sólida que nós conhecemos. Então, você observa que, pelas explicações dos espíritos, no nosso estágio material, a matéria tem essa característica. Mas, na sua raiz, ela é modelada por um outro tipo de matéria que, aos nossos conceitos científicos, não tem essa potencialidade de ser pesada, não tem essa característica, não tem esse atributo. Mas a gente vai, daqui a pouquinho, continuar explorando esta ideia. Isso mesmo, no próximo bloco nós daremos continuidade a esse assunto. Antes disso, gostaríamos de fazer o convite para você participar do SOS, o Espiritismo Precisa de Você. A sua ajuda é muito importante na manutenção de todo esse trabalho da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. Então participe, basta ligar no 0800 1218 38, inscreva-se. Nós faremos um breve intervalo, já estaremos de volta. Não saia daí. Olá, nós estamos retornando com o segundo bloco do Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Estávamos falando das propriedades da matéria, não é, André? É isso mesmo, Solange. Através do entendimento desses atributos, nós poderemos ter uma ideia de como todas essas coisas que nós tocamos, todas estas que chamamos de matéria, podem ser modeladas. E aqui nós já temos uma primeira dica, uma primeira informação, uma primeira revelação dos espíritos. Na resposta da questão 29, você vai ver esta questão novamente na tela, nós encontramos já esta revelação. Eles dizem que a nossa matéria, como nós a consideramos, neste nosso mundo, ela é ponderável, tem este atributo, ela pode ser medida e pesada. Mas a matéria considerada como fluido universal, não. Ou seja, o fluido universal, que eles chamam aqui com este nome, eles chamam de matéria. A matéria original, que dá origem a todas as outras matérias, ela é matéria, mas não é ponderável. Não pode ser pesada, porque ela tem uma outra estrutura. Voltemos lá ao texto. Essa matéria etérea, sutil, que constitui esse fluido, vos é imponderável, vocês não poderão medi-la. Nem por isso, entretanto, ela deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. A nossa matéria densa, ela é constituída pela transformação, pela densificação de uma outra matéria, que no seu estágio original não é ponderável. Ela é tão diferente que ela não pode ser pesada. Então nós já vemos aí, Solange, uma revelação do mundo espiritual a respeito dessas leis, que depois eles estarão trabalhando para que nós compreendamos os outros fenômenos que envolvem a construção do mundo físico como nós o conhecemos. Nós vamos entender que parece que tudo parte de elementos, de um elemento básico, do fluido universal, surge toda essa matéria que nós conhecemos e ainda o que nós não conhecemos, né, André? É isso mesmo. E agora a gente vai ver o comentário que Kardec faz a essa resposta dos espíritos. Vamos acompanhar o próximo slide? A gravidade é uma propriedade relativa. Fora das esferas de atração dos mundos, não há peso, do mesmo modo que não há alto nem baixo. Exato. Kardec está dizendo que essa questão do peso tem uma ligação com a gravidade.
e que essa gravidade não existe em certos ambientes, em certos lugares, onde não há essa atração dos mundos. O peso é uma consequência deste poder de atração. Tanto que quando os astronautas vão a outros corpos, no caso a Lua, lá a sua massa física tem outro peso. Eles continuam com o mesmo tamanho. Só que quando eles estão se movendo num mundo onde a gravidade é menor, o peso deles é menor. Então eles podem se locomover pulando, como se fossem os canguruzinhos, assim, tuk, 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 porque eles são levinhos. Então, esse atributo da matéria é em função dessa gravidade. Kardec está dizendo que há lugares no universo onde não há essa atração e, portanto, a pessoa não tem massa, ou tem massa, mas não tem peso. Então, se você quiser ficar magrinho, você pega um jato aí para a Lua, que Essa lá você não vai pesar nada. Essa é a forma mais fácil, não é? Da gente não se preocupar tanto com a balança. Agora, Kardec não fica contente com essa resposta, porque ele está começando a desvendar o mistério da matéria. Então ele vai a seguir, aproveitando essa revelação, no slide seguinte ele pergunta: a matéria é formada de um único ou de vários elementos? Nossa, que legal! Porque Kardec conhece, já ao seu tempo a química estava reconhecendo a existência de várias partes que compõem em blocos a matéria conhecida. E Kardec, interessado nisto, ele indaga dos espíritos. Escuta, a matéria, ela é formada de um só elemento ou de vários? Ou de vários outros que se unem? Porque na química se estava observando a existência de substâncias que eram agregados de matéria, de moléculas. Mas então ele quer saber, é um só ou são vários? É um só ou são vários? É um só ou são vários? Uhum. E aí, vamos ver a resposta que os espíritos apresentam à curiosidade de Kardec. De um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Interessante. Mais uma informação para ficar no nozinho do raciocínio. Kardec fica então... Quer dizer então que isso tudo que nós chamamos de combinações atômicas, que são elementos multiplicando-se os números de átomos, e aí nós temos o hidrogênio, temos o hélio, temos o ferro, temos gases, temos sólidos. Esta alteração de número de elétrons ao redor do núcleo de um átomo, isso não é, então, a base da matéria? E os espíritos respondem que a matéria é constituída de um único elemento primitivo. O começo de tudo é um único elemento. Mas ainda assim, eles não estão se referindo ao hidrogênio, que é o elemento primitivo, exato, materialmente falando. Mesmo que para nós é um elemento único, né, a gente vai ver que não é, quer dizer, ele ainda não é o primitivo. É o elemento básico exato, para a formação e a multiplicação dos demais elementos. O hidrogênio é a base da formação das estrelas, de todos os outros componentes que nós conhecemos como matéria. Mas, para o mundo espiritual, não é este o elemento primitivo. Eles continuam a explicar. Os corpos que vocês consideram simples, na verdade, o nosso caso aqui, o hidrogênio, por exemplo, não são verdadeiros elementos. São transformações da matéria primitiva. Existe ainda esse estado anterior que, unindo-se, vai permitir que nós conheçamos os elementos que nós chamamos de simples. E nas pesquisas que a ciência tem feito, Solange, e você que está em casa pode nos acompanhar a esse respeito, nessas pesquisas, os homens já conseguiram quebrar os núcleos de prótons para descobrir que existem subpartículas. Há um número muito grande já descoberto de subpartículas. Partículas que são menores do que a partícula elementar, do que o núcleo, o próton, de um átomo de hidrogênio. E estas são
quarks de diversos nomes, cada um com uma característica diferente. Estes núcleos são menores ainda do que o próton, porque eles se unem para formar o próton. Então vejam só, os espíritos, quando falaram isso, estavam respondendo a Kardec antes de 1857. Havia pouquíssimo conhecimento ou tecnologia avançada para discernir como que era até mesmo o átomo formado. Mas eles já estão dizendo, os elementos simples, que vocês assim consideram, não são simples. Eles são um conjunto de outros subelementos que vão estar enraizados, modelados por um único elemento que nós vamos chamar aqui, segundo os espíritos dizem, de fluido universal primitivo. Agora, vamos raciocinar juntos. Quando você se olha no espelho, você vê um conjunto harmônico composto de diversos tipos de células. Você tem o cabelo, tem a pele, tem músculos, tem ossos, tem unhas, tem líquidos. Agora, houve um dia em que você que está se olhando no espelho, você era só uma célula. Uma única. Resultado da união do óvulo e do espermatozoide. Uma única célula, base de todas as outras coisas. A própria natureza da evolução uterina daquele embrião, daquele ovo, célula-ovo, já nos serve de referência para entender como é que de uma única coisa podem sair tantas outras. Porque há transformações naturais daquela primeira para que todos os outros tecidos possam surgir. Tendões, nervos, células específicas para as áreas musculares, as áreas estriadas, as áreas lisas. Tudo isso está lá no comecinho, em uma única célula. Por isso, Solange, é que é interessante a explicação que os espíritos nos dão a respeito deste processo, que faz com que nós nos lembremos deste nosso existir físico, também possibilitado graças a uma única célula da qual todas as outras decorrem. Da mesma forma, um único fluido, do qual todas as matérias vão sendo construídas pelo processo de condensação e vão em cada um dos seus níveis vibratórios tendo características específicas, características próprias. Interessante, não é mesmo? Muito bacana isso, né, André? Dá tempo da gente ir até para o próximo slide? O que você acha? O próximo slide a gente pode colocar, mas nós vamos falar dele depois. É só para dar encher a boca d'água aí para o pessoal ver o que vem no próximo Exatamente, bloco. Está em casa agora, né? Feriadão, não está tendo muita coisa. Vamos fazer um bolinho? O que é isso? É programa de culinária? É, mais ou menos. Vamos chamar a Poliana. A Poliana, o pessoal faz o espiritismo na cozinha, olha lá, bolinho. Vamos. Isso. Como é que a gente entende essa questão, né, de uma única matéria fazendo tantas outras coisas? Exatamente. Da mesma transformação, você vai ver essa imagem para se inspirar durante o intervalo e na volta nós vamos comentá-la. Exatamente. Como podemos entender mais facilmente isso tudo? Antes de entrarmos no nosso intervalo, gostaria de fazer um convite a vocês para conhecerem a loja virtual Mundo Maior. Acesse ao site da tvmundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11, porque nós estamos em São Paulo, 11 4966 5775. Nós faremos um breve intervalo, já estaremos de volta. Não saia daí. Nós estamos retornando com o terceiro bloco do Espiritismo Sem Mistério. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. No bloco anterior estávamos falando a respeito de um único elemento que se transforma em tudo isso que nós conhecemos. Como simplificar essa questão, André? Não é bem simplificar, mas é torná-la própria do nosso dia a dia. Como que nós entendemos isto de uma forma que você possa ver isto acontecendo? E é por isso que colocamos, como vamos repetir agora, para você enxergar, esse slide que você pode apreciar em um dia tão gostoso como esse, não fazendo muita coisa. Você pode pensar, puxa, esse bolão de chocolate, ou uma macarronada. Tá ai, apetitoso. quantos pãezinhos diferentes.
pão de cevada, pão de semolina, pão, olha quanto pão distinto. Olha aquele outro bolinho ali embaixo, que bolinho da vovó. Você olha essa imagem e você pode entender que todos estes itens que você está vendo, eles vieram daquela farinha que está no meio. Aquele elemento primitivo do universo culinário, ele dá origem, pelas suas transformações, a todos os outros tipos de alimento. E, obviamente, cada um destes outros alimentos tem uma característica específica, diferente um do outro. Você não pode achar que um bolo de chocolate é parecido com uma macarronada. Que um pão é parecido com a broa que a vovó faz, como um bolão desse macio. Você, então, tem inúmeras transformações pelas combinações, pela mudança de nível vibratório daquela farinha inicial, que é a mesma, está na base de todos aqueles alimentos. E com isto, da mesma forma que nós citamos aqui a célula ovo, que vai crescendo e se multiplicando e aí se especializando em cada área, vai ser célula óssea no esqueleto, vai ser célula nervosa nas linhas cerebrais e nos seus neurônios e seus tendões de comunicação, vai ser célula muscular para o funcionamento do organismo, para a sua sustentação e movimentação. Vai ser célula cardíaca, vai ser célula de estômago, vai ser célula de órgãos como o pâncreas, como o fígado. Todas elas oriundas de uma única, assim como todos estes alimentos provenientes de um só elemento base. Então, essa compreensão, Solange, nos deixa uma ideia mais nítida a respeito de que nós encontramos já no nosso dia a dia realidades dessa forma. Algo que vai sendo transformado e se multiplica em muitas outras coisas. Pelas combinações, pelos tipos de tratamento a que é submetido. Você tem temperaturas diferentes, combinações com outros elementos para fazer aquelas coisas se tornarem os alimentos que a gente conhece. Então, com isso, Solange, a gente pode chegar na pergunta que vem a seguir, que é a pergunta número 31. De onde se originam as diversas propriedades da matéria? Bom, Kardec está pensando assim, bom, se só tem uma coisa, só tem uma matéria, a matéria base de todas as coisas, todas as outras matérias estão baseadas naquela original, ele então quer saber dos espíritos. Ora, essas diferentes propriedades da matéria, a matéria tem inúmeras propriedades distintas, elas se originam de onde? Se é uma única coisa, por que tem tanta diferença? Vamos ver o que os espíritos responderam na questão 31? Vamos ver. São modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união e em certas circunstâncias. Então, a resposta que os espíritos dão confirma aquilo que nós estamos falando com as imagens que mostramos. Quando as moléculas do mundo elementar, aqui chamado de princípio universal, matéria universal, matéria primitiva, quando essas moléculas, como eles estão explicando, porque isso é matéria, quando elas estão submetidas a certas condições, ou quando elas se combinam de maneiras diferentes, nós temos propriedades diferentes. E não é difícil de entender isto. Vamos voltar à nossa velha amiga Dona Água, não é? Você conhece a fórmula química da água. H2O. 2 partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. São 2 elementos. Eles constituem uma substância. Essa substância, ela tem, para todos nós, uma forma visível, conhecida e muito comum, da qual nós dependemos, inclusive, para viver, que é o estado líquido. H2O, nós encontramos a água para beber, para tomar banho, para molhar as plantas. Mas existe uma água, também H2O, que nós não enxergamos. A gente não enxerga. Você tem água que não enxerga? Você respira água. Nós todos respiramos água, não sabia disto?
quando ficamos naquela fase do inverno, em que a gente fica com tosse, o nariz fica ressecado, tudo. a pele fica quebradiça. Exato. Por que você está assim? Porque como falta, por causa da alteração atmosférica, falta umidade, falta água flutuando, nós não respiramos água suficientemente. Então nossas mucosas, nossos tecidos vão ficando secos, vão ficando quebradiços. Você começa a sangrar, às vezes até sangrar, porque o nariz fica tão ressecado por dentro que ele racha e você pode perder sangue por essas rachaduras, por causa da ausência da água invisível, a água em estado de vapor. Mas a água em estado de vapor também é H2O, só que ela está em uma outra circunstância. Os espíritos disseram isto. Nós temos lá, esta união pode produzir efeitos diferentes e também as circunstâncias. As circunstâncias podem dar à matéria elementar primitiva outras características. Circunstâncias externas seriam aí, por exemplo, temperatura, Sim, enfim, concentração, isso. Ambiente, sob que influências de radiação elas se encontram, que Isso. forças estão incidindo Isso faz sobre a com que matéria. essa mesma matéria se modifique e se transforme em algo. Veja só, nós temos no céu inúmeros fenômenos maravilhosos. E é muito importante você lembrar disso, Solange, porque você assiste às vezes alguns programas que mostram como que o espaço cósmico é lindo. Você vai ver imagens, nuvens, aquelas coisas maravilhosas, e você vai ver que aquilo, na verdade, é formado pela reflexão da luz sobre bilhões e bilhões de partículas, que podem ser de gás ou podem ser de pó, matéria esparsa, e que a milhões de anos-luz de distância, ela é refletida como se fosse um corpo sólido. Então existem inúmeras formações no cosmos que mostram como as forças interagem. Você terá gases sendo acumulados por força da gravidade, gerando temperatura maior, pressão maior, e então esses entrechoques vão mudando as características da matéria. Da mesma forma que na nossa natureza, na natureza física, nós encontramos condições adequadas para os 3 tipos de estruturas para a água. Porque eu falei só do vapor e do estado líquido. Mas nós encontramos a água em estado sólido. Sim. A água em vapor você não enxerga, mas ela está lá. A água líquida você bebe, você mergulha, você nada debaixo da água, mas você não consegue fazer nada disso com a água em estado sólido. E ainda assim é H2O, que agora está muito contida pela baixa temperatura. Veja só, mudou a circunstância, Exato. mudou a característica. Exato. Aumentou a temperatura, a água que estava meio molenga lá, ela ganha energia, ela sai, ela não quer mais saber de ninguém, ela sai voando. E se espalha. E ela se espalha. Em média, 1 litro de água, só 1 litro de água produz 1.200 litros de vapor. Pelo aquecimento. Ele se expande. Agora, se você tira a temperatura, as moléculas vão ficando com frio, e fala assim, chega aqui mais, chega aqui que eu tô com frio, chega aqui que eu tô com frio. Elas vão ficando juntinhas, vão ficando apertadinhas, e então elas endurecem o sistema. E essa é a estrutura molecular da água sólida. Os átomos e as moléculas estão unidas, muito mais próximos uns dos outros. Então você vê que as circunstâncias fazem com que as características da matéria sejam modificadas. A mesma coisa acontece com o diamante. Exatamente. O diamante corta todos os outros tipos de sólidos, mas ele é usado para escrever. Porque é o mesmo carbono do grafite que você usa para escrever, é aquele que você tem como diamante, que está na ponta das brocas que perfuram rochas duríssimas. É o diamante que corta o vidro, é o diamante que embeleza os dedos das mulheres. É a mesma estrutura, carvão, grafite, diamante. Só que elas estão colocadas de formas diferentes por causa das características e das circunstâncias que elas tiveram que enfrentar para se desenvolverem nesse processo.
Isso é bastante interessante, né, André? E ver que nenhuma mulher quer colocar um pedacinho de grafite no pescoço. Nem sonhando. Aí não tem graça. Já pensou andar com um carvãozinho aqui, assim, Não. pendurado, como um broche? É isso mesmo, André, ok. Bem, antes do nosso intervalo, nós vamos continuar esse assunto que está interessante. Mas gostaria de fazer o convite a vocês para participarem do Clube Amigos da Boa Nova, através do telefone 0800 12 18 38. Você pode ficar sócio, se inscrever, contribuir com a quantia que quiser. Caso você não queira se associar, você pode também participar fazendo uma doação espontânea. Basta entrar no site da TV Mundo Maior e buscar todas as informações, conta bancária, para que você faça a sua doação, apenas uma ou duas, quantas você desejar. Está bem? Nós faremos um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Nós estamos retornando com o quarto bloco do programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E no bloco anterior nós estávamos comentando a respeito das circunstâncias que envolvem os elementos, que os elementos se modificam dependendo das circunstâncias a que eles são expostos, né, André? As características tão diferentes da matéria como nós a conhecemos são decorrência dessa modificação na união ou nas circunstâncias que envolvem essas etapas de densificação da matéria. E logo a seguir, na pergunta seguinte, a Kardec apresenta aos espíritos a questão número 32, que é uma consequência da resposta que eles deram na questão 31. Vamos ver na tela? Diante disso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou salutares dos corpos não passam de modificações de uma única substância primitiva? Olha como Kardec raciocina rápido. Olha como ele... Então quer dizer que você tem lá o que é azedo, o salgado, o que é alto, o que é baixo, o som agudo, o som grave. Você tem... elementos que são venenosos, que destroem, tem outros elementos que são agradáveis, são gostosos para o nosso organismo, que fazem bem para a nossa saúde. Tudo isso, todas essas características, elas são modificações de uma única substância primitiva. Só uma substância é capaz de ser modificada a ponto de produzir todas estas outras coisas. É quase como perguntar, uma única célula pode se multiplicar a ponto de produzir todo esse universo celular que compõe o nosso corpo com coisas tão distintas umas das outras? Vamos ver a resposta dos espíritos. Sim, sem dúvida. E que só existem devido à disposição dos órgãos destinados a percebê-las. Olha que resposta filosófica dos espíritos. Sim. Uma única substância primitiva, um único elemento, uma única matéria pode mudar-se a ponto de você ter todas estas variantes de qualidades e de propriedades. E que nós só somos capazes de identificá-las porque temos órgãos capacitados para que as notemos, que as sintamos. Se nós não tivéssemos e se nós não tivermos órgãos adequados, elas serão inexistentes. Então os espíritos estão dizendo, Solange, existem matérias, existem coisas que nós podemos não estar notando e que para nós não existem. Existem coisas que a nossa capacidade visual não é capaz de perceber. Exato. Nós só conseguimos descobrir que existe o infravermelho e o ultravioleta por causa de elementos ópticos e aparelhos que foram capazes de detectá-los, porque nós não víamos e não vemos. Para nós não existiam. Não tinha existência real. Era uma coisa do imaginário. Se alguém dissesse, você está viajando na batatinha, você está aí, né, sem nenhuma base para dizer que existe. Mas, como existem aparelhos que amplificam e são capazes de detectar essas outras linhas, essas outras ondas em níveis que nosso olho não enxerga, nosso aparelho óptico não é capaz de detectar, então, essas coisas passaram a ser conhecidas. Mas ainda não são vistas por nós, só com aparelhos. Então o que os espíritos estão dizendo nessa resposta, vamos colocá-la de novo na tela, para que você possa acompanhar a nossa explicação. Eles dizem que sim,
sem dúvida, tudo é modificação de um único elemento básico. E que essas coisas só são percebidas, só existem, porque existe em nosso corpo órgãos destinados a percebê-las. Órgãos destinados a senti-las. Porque se nós não tivéssemos estes órgãos, nós não poderíamos saber que existem. Se todas as pessoas não tivessem capacidade visual, não conheceríamos muitas coisas, não seríamos capazes de identificar muitas das coisas existentes. Se nós não tivéssemos a capacidade auditiva ou a capacidade gustativa, também não saberíamos diferenciar o que é azedo, o que é ácido, o que é salgado e o que é doce. Algumas pessoas, inclusive, elas têm dificuldades para sentir no paladar estas coisas. E quando você fica gripado, sabe quando você fica engripado? Você fica com a mucosa do nariz totalmente coberta daquele tipo de substância que você tem que ficar depois expelindo. Isso impede que os sabores, o gosto das coisas que vem através do olfato, das partículas que ele desprende, eles sensibilizem os terminais do nosso nariz. E é por isso que quando você está com gripe e vai comer alguma coisa, você fala, mas nada tem gosto. Não tem gosto de nada. Porque o gosto, ele depende muito mais do olfato do que do paladar. O paladar só vê 4 tipos de gosto. O olfato capta milhares de outros. Então você vê que nosso organismo tem receptores para essas realidades. E por isso que elas passam a existir para a nossa concepção. Mas não é assim. Em várias áreas podem existir realidades que a gente não conhece porque não as capta. Inclusive, tem um comentário de Kardec, né, André? Isso mesmo, logo a seguir. Podemos ir adiante, olha só. A demonstração deste princípio se encontra no fato de que nem todos percebemos as qualidades nos corpos do mesmo modo. Enquanto que uma coisa agrada ao gosto de um, para o de outro é detestável. O que uns veem azul, outros veem vermelho. O que para uns é veneno, para outros é inofensivo ou salutar. Então, Kardec está voltando este raciocínio a essa constatação fática. Nós conhecemos o daltonismo. Daltonismo é uma disfunção da capacidade perceptiva que faz com que a pessoa não veja determinadas cores. Então, para elas, o mundo não é como é para nós. O mundo para elas tem outra aparência, porque as cores que ela vai detectar são diferentes. Alguém pode dizer, mas você está vendo aquele, já deu verde, o farol já deu verde. Para ele, não, para mim o farol não deu verde nenhum, eu estou aqui esperando. Ele não sabe o que é, às vezes, o verde, porque ele não detecta o verde, ele só detecta talvez o cinza. Exato. Então, para ele, tudo aquilo que é verde não existe, só existe o cinza. Ele não vai entender quando alguém fizer uma diferenciação entre verde e cinza, porque para ele é cinza e cinza. Então, a gente observa que o que Kardec está dizendo é que existem, na prática, inúmeras formas de percebermos que isto é uma verdade. Há pessoas que têm sensibilidades maiores do que outras, são capazes de captar mais coisas do que outras, escutam melhor ou escutam pior, sentem melhor ou sentem pior. E mesmo os animais, né? A gente vê que determinados animais enxergam coisas que o homem não enxerga. Exatamente. Ou sentem odores que nós também não sentimos. Tem uma constituição tem uma outra capacidade física que lhes dá um poder de percepção muito diferente. Exatamente. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. E é isso que ele faz o comentário. Sim, todas estas coisas são consequência de nós termos órgãos capacitados para perceber. Se daqui a algum certo tempo nós tivermos uma evolução genética e nós conseguirmos desenvolver receptores para outros tipos de sabores, nós talvez tenhamos, além dos 4 básicos, detectar outras coisas pelo gosto. Só que, por enquanto, são apenas os 4 básicos que nós podemos detectar. Agora, André, também falando a respeito daquele elemento único, que está em tudo, na verdade, né? É aquela frase que a gente sempre escuta que tudo está em tudo. Por isso que nós temos que nos amar, que nos ajudar, porque você é eu sou o outro, eu sou os seres da natureza, eu sou os animais, eu sou as árvores, as plantas. Quer dizer, de uma certa forma a gente sempre ouve essa frase de que tudo está em tudo. Sim, aqui você está fazendo uma reflexão do ponto de vista filosófico a respeito da existência, da fraternidade entre as coisas, entre as pessoas, entre os seres vivos.
E isso realmente se aplica. E nós estamos trabalhando com a matéria. Portanto, o que nós estamos vendo aqui já é uma revelação que os espíritos fazem para a matéria. Exato. Agora, em relação ao espírito, que não está assim dentro desse esquema do que nós estamos estudando agora, porque ele está se debruçando sobre a matéria, o espírito também pode usar este mesmo raciocínio para entender-se como um membro de um grande conjunto que está se interrelacionando exatamente para construir um ser melhorado a partir do nível da existência mais baixa até o nível mais elevado. De uma certa forma, poderia-se dizer que, em termos científicos, é uma comprovação de que essa realidade de que tudo faz parte de tudo e de que nós estamos ligados uns aos outros. Em termos científicos, Poderia? ainda não, porque a ciência ainda não reconheceu a existência da matéria elementar primitiva. Sim. Apesar de que nos próximos programas nós vamos dizer que já tem alguma coisa andando nesse caminho. Mas é sim, dentro de algum tempo, uma coisa que vai se tornar científica. Muito bem. Infelizmente, nós estamos encerrando, André, já o nosso programa. Gostaríamos, então, de convidá-los a participar, como sempre, da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova, do Clube Amigos da Boa Nova, como sempre, que você possa participar através do site da tvmundomaior.com.br, do telefone 0800 12 18 38. Nós estamos encerrando, nós agradecemos a sua participação, nós agradecemos a sua presença e até daqui 15 dias, no próximo Espiritismo Sem Mistério. Exato, não é, André? o Livro dos Espíritos. Um grande abraço para você e até lá.